Continuando o nosso curso de Geometria Analítica, hoje nós vamos falar do produto escalar de dois vetores, também chamado de produto interno. Basicamente, nós vamos multiplicar dois vetores e conseguir como resultado um número, um escalar. Por isso que o nome é produto escalar, porque o resultado deste produto de dois vetores é um escalar, um valor numérico, um número. Vamos começar relembrando o que é o módulo de um vetor, também chamado de norma de um vetor. Se nós definirmos um vetor V como sendo o vetor que vai de um ponto A até o ponto B, a norma do vetor vai ser o comprimento deste segmento de A até B. É isso que está escrito aqui na primeira frase. Se o vetor V for o vetor que vai do ponto A até o ponto B, então o módulo do vetor V é a distância de A até B. Mas nós representamos vetores usando as coordenadas x e y, variação x na horizontal, variação y na vertical. Quando nós temos as coordenadas do vetor x e y, nós calculamos o módulo do vetor como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aliás, é comum representar módulo de vetor com barras duplas. Deste jeito. Fica a gosto do cliente. O PDF linkado na descrição usa essa notação de barras duplas. Eu, particularmente, prefiro barras simples, como aqui. Não faz diferença. Questão de notação, questão de preferência. Como se comporta o módulo de um vetor? Bem, o módulo de um vetor sempre é maior ou igual a zero. O caso em que o módulo de um vetor é igual a zero é exatamente o caso em que o vetor é o vetor nulo. Este é o único caso em que o módulo do vetor é igual a zero. O único vetor de comprimento zero é o vetor nulo. Outra propriedade intuitiva. O módulo do produto de um escalar lambda pelo vetor V é igual ao produto do lambda, do mesmo lambda, pelo módulo do vetor V original. Razoável. Se eu tenho um vetor V de comprimento módulo de V, ao multiplicar este vetor V por um valor lambda, e aqui temos lambda V, o comprimento do novo vetor vai ser igual ao comprimento do vetor original, V, multiplicado por este lambda. Eu alongo o vetor original de um fator lambda, caso lambda seja maior do que 1. Eu alongo. Se o lambda for menor do que 1, o resultado vai ser um vetor menos comprido do que o vetor original. Se o lambda for negativo, o sentido do vetor muda, mas o sentido de um vetor não faz diferença nenhuma para o módulo. O módulo é o comprimento. O módulo é sempre um número não negativo. E a última propriedade interessante do módulo, da qual nós vamos falar, é que o módulo da soma de dois vetores vai ser sempre menor ou igual que a soma dos módulos dos dois vetores. Vou fazer um desenho aqui sem muitos detalhes. Imagine que eu tenho um vetor V e um vetor W. A soma destes dois vetores é obtida fazendo aquele paralelogramo, ou, se você preferir, transferindo o vetor W para a ponta do vetor V e vendo onde você chega, ou vice-versa, transferindo o vetor V para a ponta do vetor W e compondo os caminhos correspondentes aos dois vetores. O comprimento deste vetor preto
que é o módulo da soma, vai ser no máximo igual à soma dos dois módulos. Visualmente é razoável entender isso. O único caso em que o módulo da soma vai ser exatamente igual à soma dos módulos, qual vai ser? Pense bem. Pause o vídeo. Não ouviu a pergunta? Eu repito. Qual é a situação quando o módulo da soma vai ser exatamente igual à soma dos módulos? Quando os dois vetores forem colineares, paralelos, mesma direção. Quando V e W tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, aí no caso o sentido é importante, o vetor soma vai ter como comprimento exatamente a soma dos dois vetores, V e W. Isto é uma versão vetorial do que nós chamamos de desigualdade triangular. Quando o módulo de um vetor V é exatamente igual a 1, nós dizemos que o vetor em questão é um vetor unitário. Lembre disso. Vamos brincar de descobrir quais destes vetores são unitários. Basta calcular o módulo de cada um destes vetores e descobrir quais deles têm módulo igual a 1. O módulo deste vetor V vai ser menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Isso vai me dar a raiz de 1, que é igual a 1. Ok, este vetor é um vetor unitário. É o vetor que tem variação de menos 1 na horizontal e 0 na vertical. Aqui está ele desenhado, vetor V. O comprimento dele é 1. O módulo dele é 1, trata-se de um vetor unitário. Próximo exemplo. Vetor W. Raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 6 sobre 3. Calculando o módulo de W. Raiz quadrada de raiz de 3 sobre 3 ao quadrado mais menos raiz de 6 sobre 3, também ao quadrado. Isto vai ser igual a 3 nonos mais 6 nonos dentro de uma raiz quadrada. Isto vai ser igual a raiz quadrada de 9 nonos, que é 1. Trata-se também de um vetor unitário. Vamos tentar desenhar este vetor. Raiz de 3 sobre 3, que valor tem? Aproximadamente 0,6. E raiz de 6 sobre 3, que valor tem? Aproximadamente 0,8. Então, este vetor tem uma variação horizontal de aproximadamente 0,6 e uma variação vertical de aproximadamente menos 0,8. Aqui está ele, aproximadamente. Não é difícil acreditar que o comprimento deste vetor seja 1, mas não basta acreditar, é preciso calcular o módulo do vetor W e constatar o resultado. Vamos ver o vetor U. Qual é o módulo do vetor U? De coordenadas raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Temos aí a expressão para calcular o módulo. Chegamos à raiz quadrada de 2 quartos mais 1 quarto, raiz quadrada de 3 quartos. Isso me dá a raiz de 3 sobre 2. Este vetor não é um vetor unitário. Vamos desenhá-lo.
A coordenada x é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4 dividido por 2, aproximadamente 0,7 de variação horizontal. E 1/2 de variação vertical, aproximadamente aqui. Aí está o nosso vetor u. Ele parece ser um pouco mais curto do que 1. Raiz de 3 sobre 2 é um número menor do que 1. E o vetor z, nosso último vetor aqui, qual é o módulo dele? Temos a fórmula, isso vai me dar a raiz quadrada de 9 mais 4, que é a raiz quadrada de 13, que é muito maior do que 1. Vamos desenhar este vetor. Menos 3, 2. Menos 3, 2. Aqui está ele. Muitas vezes é interessante conseguir um vetor unitário na direção de um vetor que nós já temos. Qual seria um vetor unitário na mesma direção que z? Este vetor que eu estou desenhando em preto. Um vetor que tem módulo 1, que tem a mesma direção e sentido que o vetor z. É simples. Basta pegar o vetor z e dividir por um escalar. Se eu quero que este comprimento seja 1, basta dividir o vetor z pelo seu próprio módulo. Fazendo as contas, você vai ver que o vetor vai se tornar menos 3 raiz de 13 e 2 sobre raiz de 13. Fazendo os cálculos do módulo deste novo vetor, você vai chegar ao resultado 1. Faça as contas e verifique que o módulo deste novo vetor é de fato 1. Então, moral da história. Você precisa de um vetor unitário em uma determinada direção. Você já tem um vetor nesta direção e neste sentido. Pegue o vetor que você já tem e divida pelo módulo deste mesmo vetor. O resultado vai ser um vetor unitário na mesma direção e sentido que o vetor original. Vamos agora combinar como definir o ângulo entre dois vetores. E vamos escrever o ângulo entre o vetor v e o vetor w deste jeito: v e w entre parênteses, separados por uma vírgula. Essa é a notação que o PDF linkado na descrição usa. Então, v e w entre parênteses significa o ângulo do vetor v para o vetor w. Este ângulo é sempre tomado no sentido anti-horário. Este é o ângulo do vetor v para o vetor w. E combinamos que todos os ângulos de valor positivo vão ser medidos no sentido anti-horário. Isto significa que o ângulo do vetor w para o vetor v seria este ângulo, no sentido anti-horário. Este é o ângulo do vetor w para o vetor v. Combinado assim? Então, a ordem faz diferença e nós vamos sempre medir os ângulos no sentido anti-horário. Antes de ver a definição de produto escalar, vamos pensar na seguinte pergunta: quanto dois vetores v e w se reforçam? E se reforçam está entre aspas porque essa noção eu não defini, nem vou definir. Depois eu vou dizer o que é o produto escalar e nós vamos aceitar o produto escalar como sendo basicamente uma medida de quanto dois vetores se reforçam. Se os dois vetores estiverem no mesmo sentido, parece que eles se reforçam muito. Na verdade,
Eu diria que é a situação onde dois vetores se reforçam ao máximo, ambos estão na mesma direção e sentido. Caso exista um ângulo entre eles, entre 0 e 90 graus, eles se ajudam, mas nem tanto. Parece que eles não estão puxando na mesma direção, uma parte do esforço é desperdiçado, por assim dizer. Então aqui é menos. Se o ângulo entre os dois vetores é o ângulo reto, vamos imaginar que não haja interferência entre eles. O vetor W nem ajuda nem atrapalha o vetor V. Então aqui seria 0. Este quarto caso aqui, o vetor W está atrapalhando o vetor V. Ele não está reforçando o vetor V. Na verdade, o vetor W está contradizendo o vetor V, está agindo de forma contrária ao vetor V. Então aqui vamos escrever que atrapalha. O vetor V e o vetor W se atrapalham. E aqui, no último caso, nós temos o vetor o vetor W no sentido oposto ao do vetor V. Eu diria que os dois vetores se atrapalham ao máximo. E percebam que aqui o ângulo é de 180 graus. Olhando estes 5 casos, vamos pensar em uma medida numérica que tem a ver com as posições destes dois vetores, as posições relativas. Na verdade, como o vetor não tem posição, nós temos que falar do ângulo entre estes dois vetores. Aqui o ângulo entre os dois vetores, que eu vou escrever daquele jeito que nós combinamos, V e W parênteses, é 0. Aqui o ângulo é maior do que 0, menor do que π sobre 2 radianos, menor do que 90 graus. Aqui o ângulo é 90 graus, que é π sobre 2. Aqui o ângulo é maior do que π sobre 2, menor do que π, que é 180 graus. E aqui no final, no último caso, o ângulo é 180 graus, que é igual a π radianos. A cada ângulo desses está associada uma medida. Imagine que esta medida é máxima quando o ângulo é 0, vai diminuindo à medida que o ângulo vai aumentando, chega a 0 quando o ângulo é reto e passa a ser negativa. Vamos representar a ideia de que os dois vetores se atrapalham pelo fato de que esta medida é negativa, é um reforço negativo. Qual é a medida relacionada a um ângulo que fica negativa quando o ângulo é maior do que 90 graus? E chega ao seu valor mínimo quando o ângulo é 180 graus. Esta medida é o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, 0 graus, 0 radianos, é 1. Se lembra que o cosseno é medido no eixo horizontal. Aqui no segundo caso, o cosseno vai ser menor que 1. À medida que o ângulo vai aumentando, antes dele chegar a 90 graus, o cosseno vai ser menor que 1 e maior que 0. Quando o ângulo entre os dois vetores chega a 90 graus, o cosseno é igual a 0. Quando o ângulo passa de 90 graus, o cosseno é menor que 0. Mas ainda não chegou a 180 graus, então o cosseno ainda é maior que menos 1. E na situação em que os vetores se atrapalham ao máximo, o cosseno atinge o seu valor mínimo, que é menos 1. Então, tudo indica que esta medida de reforço mútuo entre vetores varia de forma proporcional ao cosseno do ângulo entre eles. À medida que o ângulo vai aumentando, os vetores vão se reforçando cada vez menos, até chegar no momento em que os vetores começam a se atrapalhar. Isso coincide com o momento em que o cosseno fica negativo, até a situação em que eles se atrapalham ao máximo,
situação na qual o cosseno do ângulo é menos 1. Além disso, nós podemos combinar também que o reforço vai ser proporcional aos módulos dos dois vetores. Quanto mais forte for o vetor, mais ele vai reforçar o coleguinha. Se esse vetor W fosse mais comprido, se ele tivesse um módulo maior, ele reforçaria mais o vetor V. Aqui também. Chegamos a uma conclusão. Esta medida do reforço é proporcional ao módulo de V, ao módulo de W e ao cosseno do ângulo entre eles. Este símbolo aqui quer dizer proporcional. Se o reforço é proporcional ao módulo de V, ao módulo de W e ao cosseno, o reforço é proporcional ao produto deles. Lembrando que o módulo de um vetor sempre é positivo. O que vai determinar se um vetor ajuda ou atrapalha o outro vai ser o valor do cosseno do ângulo entre eles. E esta é exatamente a definição do produto escalar de dois vetores, que às vezes é escrito deste jeito, representado por um pontinho, mas na referência linkada na descrição deste vídeo é representado deste jeito. O vetor V e o vetor W dentro de parênteses bicudos. O que torna a notação um pouco sutil, porque dois vetores entre parênteses redondos, como aqui, significa o ângulo entre os dois vetores. Agora, dois vetores entre parênteses bicudos significa o produto escalar, também chamado de produto interno entre dois vetores. O produto interno de V por W é o produto do módulo de V pelo módulo de W pelo cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Nós vimos isso nos últimos minutos. Além disso, é possível provar que, se você tiver as coordenadas dos dois vetores, o resultado do produto escalar vai ser o produto das coordenadas x dos dois vetores mais o produto das coordenadas y dos dois vetores. Então, temos duas maneiras de calcular o produto escalar entre dois vetores. A primeira delas é usando módulos e ângulo, e a segunda delas é usando as coordenadas. Então, temos aqui 4 informações diferentes sobre os vetores que nós podemos usar para calcular o produto escalar. Se nós só tivermos 3 dessas informações, nós podemos usar o produto escalar para descobrir o valor da informação que falta. As 4 informações são módulo de V, módulo de W, cosseno do ângulo entre os vetores e coordenadas. Vamos resolver este exercício aqui. Qual é o ângulo entre os vetores V e W? A informação que falta é esta. Ok, vamos calcular o produto escalar destes dois vetores usando as coordenadas, porque nós temos as coordenadas deles. Vamos calcular os módulos, que nós podemos calcular já que nós temos as coordenadas deles. E vamos descobrir qual é o cosseno do ângulo entre eles. Vamos lá, vamos primeiro calcular o produto escalar entre eles. Usando as coordenadas, nós vamos ter 1 vezes 2 mais 0 vezes 2 raiz de 3 sobre 3. O produto escalar destes dois vetores é simplesmente 2. Esses dois vetores se ajudam de alguma forma. O produto escalar é maior que 0. Isso é bom sinal. Vamos calcular o módulo de V. Como V é o vetor 1, 0, o módulo é 1. O módulo de W vai ser o valor desta expressão, que vai dar 4 raiz de 3 sobre 3.
E agora, usando a definição do produto escalar em termos de módulos e ângulo, nós podemos rearrumar as coisas para dizer que o cosseno do ângulo vai ser igual ao produto escalar sobre o produto dos módulos. Substituindo os valores que nós já encontramos nos cálculos acima, vamos ter 2, que é o produto escalar, sobre o módulo de V, que é 1, vezes o módulo de W. Isto vai nos dar 6 sobre 4 raiz de 3, que vai dar a raiz de 3 sobre 2. Fazendo as contas, você chega lá. Descobrimos o cosseno do ângulo que estávamos procurando. Isso significa que o ângulo entre os dois vetores é o arco cosseno deste valor. É o ângulo cujo cosseno é a raiz de 3 sobre 2. Usando uma calculadora ou recorrendo à sua memória dos ensinamentos de trigonometria do ensino médio, você conclui que este ângulo é igual a 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Missão cumprida. E a gente agora pode examinar um pouco como o produto escalar se comporta. A ordem dos vetores no produto escalar não faz diferença. O produto escalar de V por W é igual ao produto escalar de W por V. Você pode até pensar que deveria fazer diferença, já que nós medimos os ângulos de um vetor para outro. Então, o ângulo de V para W é diferente do ângulo de W para V, que seria este aqui. Mas estes dois ângulos somados dão 360 graus, ou 2π radianos. E quando isso acontece com dois ângulos, eles têm o mesmo cosseno. Verifique isso. Como eles têm o mesmo cosseno, o cálculo do produto escalar vai dar o mesmo resultado, independente de você pegar o ângulo de V para W ou de W para V. Outra propriedade importante. Se eu multiplico o produto escalar, que é um número, você lembra bem, o produto escalar é um número, por um número real lambda, o resultado é igual a multiplicar o lambda por um dos dois vetores, só por um deles, e calcular o produto escalar com o outro vetor. Isso é interessante. Você pode verificar estas duas igualdades só usando a definição de produto escalar, pelas coordenadas. Terceira propriedade: tomar o produto escalar de um vetor U e a soma de dois vetores V e W equivale a calcular os dois produtos escalares de U com V e U com W, que são as parcelas da soma, e somar os produtos escalares. Isto também é facilmente verificável usando as definições de produtos escalares baseadas nas coordenadas dos vetores. Chama as coordenadas de U de A e B, as coordenadas de V de C e D, as coordenadas de W de E e F, joga tudo aqui, joga na fórmula e você vai chegar à conclusão de que esta igualdade é verdadeira. E por último, você pode fazer o produto escalar de um vetor com ele mesmo. O resultado vai ser simplesmente o módulo do vetor elevado ao quadrado. Um vetor reforça a si mesmo ao máximo. E eles formam um ângulo de 0 graus entre eles, e cosseno de 0 é 1. Então, a fórmula do produto escalar baseado nos módulos e no cosseno do ângulo vai dizer que o produto escalar vai ser simplesmente o módulo de V vezes o módulo de V. É o módulo de V ao quadrado. Já que produtos escalares falam de ângulo, a definição de produto escalar envolve o ângulo entre os vetores, dois vetores vão ser ortogonais ou perpendiculares se o produto escalar entre eles for igual a 0. Por quê?
porque o cosseno de 90 graus é igual a zero. Isto nos ajuda a entender por que um truque que nós íamos usando funciona. Imagine que você tem um vetor V de coordenadas AB e este vetor não é o vetor nulo. Se você tomar qualquer número real lambda, multiplicar lambda pelas duas coordenadas, trocar a posição das duas coordenadas, o que antes era AB passou a ser BA multiplicado por lambda e um dos sinais foi invertido. Você vai obter um vetor que é perpendicular ao vetor original. Agora que nós já sabemos calcular produto escalar e temos este fato aqui à nossa disposição, calcule o produto escalar entre o vetor AB e o vetor menos lambda B, lambda A. Usando o cálculo do produto escalar baseado nas coordenadas, você vai ter A vezes menos lambda B, então vai ficar menos lambda AB, mais B vezes lambda A, lambda AB. Ora, este produto escalar sempre vai ser zero. Então, os vetores sempre vão ser ortogonais. Agora vamos verificar se estes dois vetores dados V e W com estas coordenadas são ou não perpendiculares. Calculamos o produto escalar dos dois vetores e torcemos para que o resultado dê zero. Multiplicamos as coordenadas x dos dois vetores, rearrumei um pouco aqui, e somamos com o produto das coordenadas y. Teremos aqui menos 4 mais 4, resultado zero. A resposta é sim. O vetor V é perpendicular ao vetor W. Perpendicular, ortogonal, normal, são palavras que têm o mesmo significado. Agora que nós já sabemos calcular produtos escalares, podemos entender a relação entre a equação cartesiana de uma reta e os vetores normais à reta. Eu falei isso para você em outros vídeos, que o vetor cujas coordenadas são os coeficientes do x e do y na equação cartesiana vai ser um vetor perpendicular à reta. Por quê? Vamos examinar a situação. Esta reta tem a equação αx mais beta-y mais gama igual a zero. E nós temos dois pontos nesta reta, A com coordenadas x1, y1 e B com coordenadas x2 e y2. Como estes dois pontos pertencem à reta, nós temos que as coordenadas deles satisfazem a equação da reta. Então, αx1 mais beta y1 mais gama é igual a zero. E para o ponto B, αx2 mais beta y2 mais gama é igual a zero. Como estas duas expressões são iguais a zero, nós concluímos que αx1 mais beta y1 é igual a αx2 mais beta y2. Claro que o lado esquerdo da igualdade mais gama é igual ao lado direito da igualdade mais gama. O gama, neste caso, pode ser descartado. Se você rearrumar esta igualdade, você vai ter que alfa vezes x2 menos x1 mais beta vezes y2 menos y1 é igual a zero. E por que isto é interessante? Pense no vetor que vai de A até B. Este vetor que vai de A até B tem que coordenadas? x2 menos x1, y2 menos y1. É assim que você calcula as coordenadas de um vetor entre dois pontos. E alfa e beta formam as coordenadas de um outro vetor. O fato desta soma dar zero significa que o produto escalar entre os vetores alfa, beta e
AB é igual a zero. E quando o produto escalar entre dois vetores é igual a zero, é porque estes dois vetores são perpendiculares. Logo, o vetor alfa-beta é um vetor perpendicular ao vetor AB. E o vetor AB é um dos vetores diretores da reta. Nós podemos dizer, então, que o vetor alfa-beta é perpendicular à própria reta. É por isso que nós podemos confiar que os coeficientes do x e do y na equação cartesiana vão me dar as coordenadas de um vetor perpendicular à reta. Bonito, né? Aliás, eu preciso fazer uma reclamação sobre o PDF linkado na descrição, que segue uma tradição errada. Como vários outros livros de geometria analítica, o PDF representa o vetor normal, a reta, por esta letra grega. A minha reclamação é que esta letra grega não tem nada a ver com o nosso n de normal. Esta letra grega é o eta. Eta. Não tem nada a ver com n. A letra grega que tem a ver com n é o ni, que é esta aqui. Então, no PDF você vai ver o eta representando o vetor normal, mas você não deve aceitar isso. Use qualquer outra letra. Use um n latino para representar o vetor normal, mas não use o eta para representar o vetor normal, por favor. Exemplo, um ponto A, coordenadas 1, menos 3. Está aqui o ponto. Um vetor V, coordenadas menos 4, 5. Está aqui o vetor V saindo deste ponto porque eu quis, não faz diferença nenhuma, podia estar em qualquer outro lugar deste plano. O importante é que ele tem variação de menos 4 na horizontal e mais 5 na vertical. Pergunta: qual a equação cartesiana da reta R que passa pelo ponto A, tal que R é perpendicular a V? R seria algo parecido com isto. E aqui eu estou desenhando, isto não garante nada. A única coisa que eu quero que seja verdadeira aqui é que este ângulo seja de 90 graus. Pergunta: qual é a equação cartesiana desta reta R? Ora, bolas, a reta R vai ter uma equação cartesiana da forma αx mais beta-y mais gama igual a zero. Acabamos de ver que na equação cartesiana de uma reta, os coeficientes do x e do y são as coordenadas de um vetor perpendicular à reta. Logo, eu posso tomar as coordenadas do vetor V e usá-las como coeficientes do x e do y, respectivamente. Isto me dá uma equação para R da forma menos 4x mais 5y mais gama igual a zero. Aí você pergunta, mas por que este vetor? Por que as coordenadas deste vetor V vão me dar exatamente a equação de R? O que esse vetor tem de especial? Por que não poderia ser um vetor múltiplo deste? Também poderia ser um vetor múltiplo deste. Este alfa e este beta vão me dar uma das infinitas equações cartesianas que esta reta tem. Você deve lembrar que uma reta tem infinitas equações cartesianas. Esta é uma delas, baseada neste vetor V perpendicular a R. Ok, falta descobrir quem é o gama. Usamos o fato de que A pertence a R. Como A é um ponto da reta, isso significa que as coordenadas de A, 1 para x e menos 3 para y, satisfazem a equação da reta.
Usando esta igualdade, nós descobrimos o valor de gama. Gama vai ter o valor 19. Logo, conseguimos a equação cartesiana da reta R. No PDF linkado na descrição, nós temos mais exemplos resolvidos com situações parecidas com essa. O princípio é basicamente o mesmo, usando um vetor perpendicular à reta. Vamos combinar a definição de ângulo entre duas retas. Aqui no desenho eu tenho uma reta R e uma reta S, e eu quero convencionar que o ângulo entre R e S vai ser sempre o menor dos dois ângulos que elas formam. Que dois ângulos? Estas duas retas se cruzam e existem estes dois ângulos entre elas. O ângulo θ, que é menor do que 90 graus, e o ângulo θ', que é maior que 90 graus. Vamos combinar que sempre vamos pegar o ângulo menor que 90 graus. Ou igual a 90 graus, pode acontecer das duas retas serem perpendiculares. Se as retas forem paralelas, o ângulo entre elas vai ser de 0 graus. E como nós vamos calcular o ângulo entre duas retas dadas? Vamos usar os vetores diretores das duas retas. A reta R tem um vetor diretor que eu vou chamar de V, e a reta S vai ter um outro vetor diretor que eu vou chamar de W. Nós vimos que o produto escalar de V e W vai ser igual ao produto do módulo de V pelo módulo de W pelo cosseno do ângulo entre os dois vetores, que eu estou chamando de θ. Isto me dá a seguinte igualdade: o cosseno do ângulo, e nós já vimos essa igualdade, vai ser o produto escalar entre os dois vetores dividido pelo produto dos módulos. O produto escalar entre dois vetores pode ser negativo, que é o caso em que o ângulo entre eles é maior do que 90 graus. Mas aqui nós combinamos tomar o ângulo menor que 90 graus que existe entre as duas retas. Para restringir o ângulo ao ângulo menor, eu tomo o módulo do produto escalar. Isto me dá, então, uma maneira de calcular o cosseno do ângulo entre duas retas. Vamos ver um exemplo. Para as coisas ficarem interessantes, tem uma reta R dada por uma equação cartesiana e uma reta S dada pelas suas equações paramétricas. E eu pergunto qual o cosseno do ângulo entre estas duas retas. Nós sabemos que o cosseno do ângulo entre as duas retas vai ser o módulo do produto escalar entre dois vetores V e W sobre o produto dos módulos destes dois vetores, onde o vetor V é um vetor direção de R e o vetor W é um vetor direção de S. Basta achar um vetor V paralelo a R e um vetor W paralelo a S. Bem, R é uma reta que foi dada pela equação cartesiana. Da equação cartesiana de R, nós temos que R é perpendicular ao vetor cujas coordenadas são os coeficientes de x e de y, respectivamente, 3 e menos 4. Logo, se eu inverter as coordenadas deste vetor 3 menos 4 e trocar o sinal de uma delas, aqui eu tirei o menos 4 e coloquei 4, eu vou ter um vetor paralelo à reta R. Isso é fácil de visualizar. Se você tem R aqui e você tem um vetor perpendicular a R, qualquer vetor que seja perpendicular a este vetor
vai ser paralelo à reta R. E quanto a W? W é mais fácil ainda de descobrir porque S foi dada em termos das equações paramétricas e nós sabemos que os coeficientes do parâmetro T nas equações paramétricas são exatamente as coordenadas de um vetor diretor. Os coeficientes aqui são 2 e menos 1. Este vetor é paralelo a S, é um vetor diretor de S. Agora basta calcular o produto escalar e os módulos desses vetores. Produto escalar entre os vetores V e W, nós calculamos usando as coordenadas 4, 3 e 2 e menos 1. Nós vamos ter 4 vezes 2 mais 3 vezes menos 1, que vai dar 8 menos 3, 5. O módulo de V que nós precisamos para calcular o cosseno de θ vai ser a raiz quadrada de 16 mais 9, 25, vai dar 5. Confira. E o módulo de W vai ser a raiz de 5. Usando todos esses dados, nós vamos ter que cosseno de θ vai ser o módulo do produto escalar era 5, que já era positivo, dividido pelo módulo de V vezes o módulo de W. Isso é igual a 1 sobre a raiz de 5, que é a mesma coisa que a raiz de 5 sobre 5. Este é o valor do cosseno do ângulo. Se você quiser saber qual é o ângulo, use uma calculadora e calcule o arco cosseno de raiz de 5 sobre 5. Aproximadamente 63 graus e alguma coisa. E isto encerra a nossa primeira aula sobre produto escalar. No próximo vídeo nós vamos continuar vendo aplicações do produto escalar e você já tem condições de ler o capítulo 4 do PDF linkado na descrição, ver os exemplos que eu não incluí neste vídeo, mas que são muito parecidos com os que eu incluí. Até o nosso próximo vídeo, então.